alguns ouvintes que mandaram perguntas antes. Então, para quem chegou agora, quem está nos acompanhando, a gente está conversando aqui com o Dr. Horácio Jorge, médico ortopedista e traumatologista. Ele está falando de um assunto aqui bem importante. Paciente ortopédico, ele chega 99% queixando de dor. Você falou bastante sobre joelho, né? É o local mais comum para ter? Geralmente a artrose de quadril ela é mais comum em mulheres, né? E na coluna. E hoje qual o tratamento? Hoje só uma cirurgia para resolver? Seria qual essa linha de tratamento? Pessoal, antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, e Onherbal, com suplementação para o corpo e alma. Vamos lá para esse episódio que está fantástico. Bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Hoje estamos com um convidado especial, renomado Dr. Horácio Jorge. Vou até pedir licença para me ler aqui, porque são nomes tão difíceis e um currículo assim tão bom. Ele é médico ortopedista e traumatologista pelo Hospital Regional do Paranoá, em Brasília, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E outra, é um garoto aí maranhense, fruto aqui do nosso Maranhão, formou na UFMA, não é isso, doutor? Formou na UFMA. Isso. E a gente está se beneficiando com profissionais como esse. Doutor, de já, seja bem-vindo, fique à vontade. Conte um pouco aí da sua trajetória, como que você faz para aliviar a dor desses pacientes, como que faz para a gente tratar, conte um pouquinho para a gente conhecer. Eu acredito que a ortopedia, o brasileiro ele já não vai no médico, e ainda mais no ortopedista como prevenção, não é? E eu acredito que, como tudo, deveria ter sempre a consulta preventiva, e quando o pessoal já vai, é porque com certeza ele já está sentindo alguma dor. E tem aquela história: quem tem fome quer comida, quem tem sede quer água, quem tem dor quer a medicação. Inclusive a gente tem uma medicação aí que está próximo aí tá chegando, já é um lançamento nosso, que é a Unicura, que é a base de umas suplementações com a cúrcuma, inclusive desenvolvido já para essa área. Não é puxando o braço aqui para minha sardinha não, né? Mas aproveitando já a oportunidade, que muita gente aparece aqui na farmácia, no dia a dia, reclamando dessas dores, e muitas pessoas não sabem por onde iniciar o profissional correto, e a gente quer esclarecer, tá aqui para esclarecer, para levar para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, essa informação, que são informação muito importante. Na farmácia ali aparecem várias dúvidas, inclusive artrose, artrite, o que é artrose, o que é artrite, aquela bucite, ou o bico do papagaio, tantas coisas, tantas informações, que acaba como tratar, por onde começar. Mas fique à vontade, conte um pouquinho da sua trajetória e como que você faz para ajudar todos esses pacientes. Então, primeiramente, boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos os ouvintes do VitaliCast. Queria dizer que é um prazer, uma honra imensa estar aqui, ter sido convidado, para a gente poder ter esse papo, esclarecer algumas dúvidas, né, de alguns ouvintes que mandaram perguntas antes, e de dúvidas que a população em geral com certeza tem, né? Então, eu sou maranhense, sou aqui de Fortaleza dos Nogueiras, né? Nascido lá, morei até meus 4 anos. Fui criado em Barra do Corda, onde meus pais se mudaram, né, no ano de 2000 e foram para lá. Fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Formei em 2019 e depois fui fazer residência, né? Morei, inclusive, um período aqui em Balsas, né? Um curto período, mas depois fui para residência, né, em Brasília. E lá fiz a residência de ortopedia e traumatologia, e hoje estou morando no município de Araguaína. Passei no concurso da EBSER, no Hospital Universitário da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Sou servidor lá, trabalho pelo SUS, trabalho no particular. E essa é um pouco da minha trajetória profissional, né? Você fez algumas perguntas, né? Que assim, dentro da ortopedia, muitas
dúvidas que com certeza a população tem, até médicos generalistas acham a ortopedia uma área muito à parte da medicina, porque realmente é uma área que ela é muito direta, né? A residência, inclusive, é ortopedia e traumatologia, são duas áreas, né? Onde a gente tem a ortopedia, é mais aquela medicina do consultório, né? Onde a gente vai ver as artrites, as artroses, as tendinopatias. E a traumatologia é a parte do SUS, né? A emergência. Paciente que chega acidentado, que tem fratura, que tem luxação. Então são duas grandes áreas, né, que a gente tem nessa residência que duram 3 anos. Então, assim, no consultório, a queixa mais comum, sem dúvidas, é a dor. O paciente ortopédico, ele chega 99% queixando de dor. Dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, tá? E assim, o primeiro passo é a gente fazer uma história clínica completa. É a base da medicina. É uma anamnese bem feita, é um exame físico bem feito. E depois disso, a gente consegue levantar as nossas hipóteses diagnósticas, né? Então, dentro do consultório, a queixa primordial ali do paciente geralmente vai ser a dor, né? Como grande parte dos meus pacientes, dos pacientes dos ortopedistas em geral, são pacientes idosos, acaba que a maior parte desses diagnósticos serão levados para o que a gente chama de artrose, né? Que é o desgaste da articulação, né? Em geral. Inclusive eu faço uma analogia sempre que eu atendo pacientes com o diagnóstico de artrose, que nossa articulação ela é como se fosse um pneu do carro. Você compra o carro novo, a articulação ela tem uma camada grande de cartilagem, né? E aí, com o decorrer do tempo, passados anos, o trabalho, tudo, lesões, se porventura o paciente tiver, essa cartilagem vai indo embora e vai cursar com o que a gente chama de artrose. A artrite, ela é a inflamação da articulação, né? Pela etimologia da palavra, né? Quando termina em it, a gente sempre lembra de inflamação. Então, a artrite é a inflamação da articulação. Então, primeiro vem a artrite, depois a artrose. Se a artrite não tratada, não cuidada, vira artrose. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas, no geral, a artrose, a gente chama de artrose... A gente divide ela em artrose primária, né? Osteoartrose primária e artrose secundária. O que é a osteoartrose primária? É aquela artrose que ela vai acontecer sem nenhuma explicação, é pelo desgaste, né? Não teve nada que levou àquela artrose. A artrose secundária é uma artrose que ela surge devido a um evento prévio. O que seria esse evento? Pode ser uma inflamação, né? Uma infecção na articulação, pode ser um trauma, né? Uma fratura que a pessoa teve na articulação, que pegou a articulação, pode ser uma lesão condral, que é uma lesão de cartilagem. Então, alguns eventos eles podem levar à artrose, né? Mas a artrose ela pode surgir sem ter tido nenhum evento prévio, né? Que aí é a artrose primária, que a gente chama que no joelho, né, que é a osteoartrose mais comum, geralmente é uma osteoartrose primária. Agora tem outras articulações no corpo que não são tão comuns você desenvolver essa osteoartrose primária, que elas vão surgir, né, quando surgem por alguma lesão prévia. Um exemplo é o tornozelo. Sempre quando você pega no consultório um paciente que tem uma artrose avançada de tornozelo, você sempre levanta a suspeita para ele ter tido uma lesão prévia. Às vezes o paciente não lembra, pode ter sido uma entorse do tornozelo que levou a uma lesão ligamentar e aí aquilo gerou uma instabilidade na articulação e essa instabilidade evoluiu para uma artrose depois. Então, por isso a importância de você fazer aquela parte clínica, que é a anamnese, para saber de onde veio, se o que aconteceu, não é essa a importância? Justamente. Para saber Então, para quem chegou agora, quem está nos acompanhando, a gente está conversando aqui com o Dr. Horácio Jorge, médico ortopedista e traumatologista. Ele está falando de um assunto aqui bem importante,
que é a diferença de artrose para artrite, né? Que a artrite Isso. é inflamação, a artrose já é o de desgaste. Isso. Né? E no caso desse desgaste, você deu o exemplo do pneu. É que o pneu a gente compra, vem aquele bem biscoitudo, como a gente diz aqui, vai rodando, ficou careca. Né? Justamente. Mas aí com o ano você pode tendo desgaste, o desgaste pode ser natural esse desgaste. Então vamos dizer o seguinte: chegou uma certa idade, é bem provável que eu vou ter uma artrose, uns 70 anos, 80 anos. Com certeza. A maioria dos pacientes, né, que chegam no consultório, que chegam com uma queixa de dor no joelho, dor no quadril, eu faço a anamnese, que é justamente a história clínica, que você colocou bem, onde eu vou interrogar. É o momento que a gente, como médico, faz a interrogação do paciente, né? Idade, profissão, né? Se faz atividade física ou não, como é essa dor, tá? Se é uma dor que ela é como se fosse uma pontada, se é uma dor em queimação, se é uma dor em aperto, o que pode melhorar essa dor, o que pode piorar essa dor, né? Fatores de melhora e piora, que isso é muito importante. O horário que essa dor aparece, se tem, né? Um horário. Algumas doenças, por exemplo, têm horários que dói mais. Inclusive tumores, né? Alguns tumores, eles causam dor mais no período noturno. Então, se chega um paciente para mim e diz: não, doutor, eu acordo com essa dor, acordo à noite com essa dor, meu osso doendo, então já me leva a pensar em outras patologias que não sejam a osteoartrose, porque a dor da artrose, ela é uma dor que geralmente ela é mais quando o paciente acorda de manhã e depois que ele vai se exercitando melhora, né? Mas à noite, no período que o paciente está em repouso, ele não tem dor. Como se o peso e o osso fosse ter mais a consistência osso com osso e vai gerando aquela dor, seria então, isso? Isso, porque assim, a osteoartrose, ela tem uma característica de ser uma dor de caráter inflamatório, né? E ela tem um sintoma associado também, que é a rigidez. Então, geralmente, pela manhã, o paciente ele acorda com a articulação mais rígida, o joelho duro. Eu acordo, não consigo dobrar o joelho, doendo, não sei o quê. E aí, no decorrer do dia que vai lubrificando, vai esquentando a carne, né? Para falar assim, no português mais popular, né? E aí, essa dor vai melhorando. Doutor, e tem idade? Quando isso aparece? Não tem uma idade específica, lógico. Assim como qualquer outra doença, a gente vai ter as faixas etárias mais comuns, né? Então, da artrose, né, no joelho, que é a artrose mais comum de todas, geralmente é por volta dos 50, 60 anos que vai surgir, né? E aí, se não tiver nenhum impacto, se for uma vida normal, vamos dizer, né? A doença em si, ela vai depender não só do desgaste propriamente dito, né? Inclusive, alguns pacientes, eles desenvolvem uma artrose muito grande, mas são pacientes que não têm tanta dor. Por quê? Porque geralmente são pacientes mais ativos, né? Que têm uma massa muscular periarticular bem desenvolvida. E aí são pacientes que não têm tanta dor. Já tem outros pacientes que têm uma artrose inicial, só que é uma artrose que é de difícil tratamento, de difícil controle. Justamente porque não tem uma vida tão ativa, né? Não tem um desenvolvimento muscular periarticular ali muito grande. E aí essa artrose ela é mais sintomática do que outras. Então, assim, os sintomas da artrose, eles não dependem propriamente só do desgaste da articulação. Ele está mais relacionado ao nível de atividade física do paciente e da massa muscular que o paciente possui também. Assim como outros fatores lógicos, né, que causam dor, né, que podem estar associados. Você falou bastante sobre joelho, né? Uhum. É o local mais comum para ter? Disparado. Mas pode acontecer em outra região também, né? Com certeza. Quadril, tá? É muito comum também. Geralmente a artrose de quadril ela é mais comum em mulheres, né? E na coluna. Na coluna
inclusive no início do podcast você falou algo que, assim, um termo popular que todo mundo conhece, que é o bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? Bico de papagaio é o osteófito. O osteófito, ele é uma alteração radiológica, né? Que a gente vê no raio-x, que ele é um biquinho ósseo. A gente chama aquilo ali de osteófito. E no raio-x da coluna, quando você vê o biquinho ósseo ali no corpo vertebral, ele parece um bicozinho de papagaio. Aí, assim... Popularizaram como bico de papagaio. Mas é uma alteração radiológica característica de artrose. Artrose na coluna. E hoje, qual o tratamento? Hoje só uma cirurgia para resolver? Seria qual essa linha de tratamento? Então, a cirurgia na artrose, geralmente ela é o último estágio, tá? Então, assim, é algo que vai resolver o problema do paciente? Vai. Porém, geralmente as cirurgias de artroplastia, né, que são as cirurgias feitas em caso de artrose, são cirurgias muito grandes. E também são cirurgias que geralmente precisam ser revisadas. O que é essa revisão? Revisão é você reabordar o paciente para trocar o material que foi colocado. Aí tem que fazer de novo a cirurgia, no caso? Tem que fazer de novo. Isso quanto tempo? Isso varia de cada articulação. Por exemplo, a artroplastia que ela é mais feita é a artroplastia do quadril, tá? Que inclusive foi eleita a cirurgia do século passado, né? É uma cirurgia que é fantástica, tá? Que é a mais feita das artroplastias disparadamente. Só que ela tem um período de revisão hoje por volta dos 30 anos, tá? O joelho é a articulação que tem mais artrose. A artroplastia do joelho, apesar de todos os avanços, ela ainda tem um período de revisão aí mais curto do que o do quadril. Geralmente 15, 20 anos, o paciente que fez a artroplastia do joelho, ele vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia para revisar aquele procedimento. Então, se você fizer uma cirurgia num paciente muito novo, vamos supor, paciente com 45 anos, tá com a artrose no joelho, artrose lá muito sintomática, o paciente tem muita dor, você pega e faz a artroplastia. O paciente, você tem que calcular, né, que provavelmente, né, daqui 15 anos ele vai ter que fazer uma nova cirurgia, ou seja, por volta dos 60, né? E a expectativa de vida do brasileiro é uma expectativa de vida do homem aí que passa dos 70 anos. Então, você tenta fugir um pouco dessa cirurgia, né? Você tenta utilizar de outros meios para tratar a dor daquele paciente, para depois, quando passar da idade que a gente chama a idade de corte, né, ali que no joelho geralmente é uns 65 anos, quando chegar naquela idade ali, aí você pensa em fazer a artroplastia dele, entendeu? Para, no caso, ter não ter uma segunda revisão, geralmente. Isso, você sabe que pode ser feito, que geralmente vai ter gente que vai viver aí até 90 anos, 100 anos, né? Pode ser feito, mas assim, você tá dentro de uma margem mais segura para fazer esse tipo de cirurgia, porque a cirurgia de revisão, ela é uma cirurgia que ela é maior do que a cirurgia de artroplastia. A cirurgia de artroplastia, para quem não sabe, né, o que é, ela é uma substituição da articulação. Então, para você substituir, você vai ter que tirar o osso e colocar o material. Então, a cirurgia de revisão, você vai ter que tirar o material que está ali e para colocar outro, você vai ter que tirar mais osso. Aí você consome o que a gente dentro da ortopedia chama de estoque ósseo, né? Então, você tenta fugir um pouco de artroplastia em pacientes mais novos por conta disso, tá? Sem contar também que, como qualquer procedimento cirúrgico, você está sujeito a complicações, né? Então, sempre que você tem ali disponível um tratamento que tem uma eficácia muito boa, né, e um índice de complicação menor e é menos invasivo, a gente acaba que tenta lançar mão desse tipo de tratamento, né? Você nunca de cara você vai partir para o tratamento que ele é mais invasivo, né, para o paciente. Você sempre vai começar, né, na artrose a gente sempre começa o tratamento com medicações,
estimulando a atividade física, fisioterapia. A maioria dos pacientes, inclusive, eles têm uma boa resposta nesse tipo de tratamento. É lógico que com o passar do tempo, que essa artrose for aumentando, essas medicações elas podem ir perdendo mais o efeito, né? O paciente vai ter mais crise de dor e aí você vai partir para outros tratamentos, né? Tem a viscosuplementação, que é colocar o ácido hialurônico dentro da articulação. Tem os bloqueios de nervo, né? O bloqueio de nervo genicular, por exemplo. E aí, por último, nos casos em que você fez tudo e não está mais resolvendo, aí você pensa em fazer a cirurgia. Doutor, e se fala também muito em colágeno, né? Colágeno é para isso, colágeno é para aquilo. Eu acho até engraçado, chega várias clientes na farmácia, paciente, acha que tomando colágeno, ele acha que o colágeno vai adivinhar. Olha, eu vou tomar meu colágeno, ele vai direcionar pro meu joelho. Mas não é bem assim, né? Mas assim, na sua opinião, o colágeno, ele ajuda, ele melhora ou ele não faz diferença? Sem dúvidas ajuda, tá? É algo que, inclusive, os estudos todos mostram que o colágeno ele ajuda. Ele é um condroprotetor, né? Junto com o ácido hialurônico, eles são condroprotetores. Então, assim, ele ajuda. Em alguns casos, como eu falei anteriormente, pode não resolver, lógico. Mas, sem dúvida nenhuma, ele ajuda. E eu não abro mão. Todo paciente que eu atendo que tem artrose, eu passo colágeno. E aí, a gente deixar claro, pessoal, que é o colágeno tipo 2, tá? Existe vários colágenos, como a gente está falando aqui, mas o colágeno que é mais específico para essa área é o colágeno tipo 2. Então, na hora que for comprar, se certifique se é o colágeno tipo 2. E o outro que ele falou aqui, que é o ácido hialurônico. Tem um injetável, né, que você faz ele direto, né, direto no joelho. Isso. E aí esse que a gente tá falando aqui, ele pode ser de uso oral também. Só pra gente deixar mais claro, para o povo não sair doido aí atrás dos colágenos da vida, porque tem que ser um colágeno mais específico, né? E é sempre importante, antes de você tomar qualquer medicação, você passar pela consulta com o médico, né, com um especialista de preferência, para saber se realmente você tem aquele diagnóstico e se aquela medicação vai fazer efeito, né? Agora, o colágeno é uma medicação maravilhosa, né? Não só para as artroses, mas outros efeitos que com certeza você sabe bastante por estar em contato ali com o paciente, com outros médicos também especialistas. Ele é uma medicação que, tomada na dose adequada, não vai trazer prejuízo para os pacientes, né? Doutor, você comentou também aí que algumas pessoas sentem menos dores, né? Pode ser porque tá mais forte, mais fortalecido. Onde que a musculação, o exercício físico entra? Tem gente que diz, eu não posso fazer atividade física porque eu tenho hérnia de disco, que eu tenho artrose, que eu tenho artrite, e acaba ficando naquela e fica parado e não faz nada. E você comentou aqui pra gente, quando isso tá mais fortalecido, você sente menos dores. Sim. E aí, o exercício faz bem, faz mal, pode, não pode? Pode. Tá, assim, eu acho engraçado isso que você comentou, porque realmente tem muita gente que chega no consultório e diz: não, eu tenho uma hérnia de disco, não vou fazer atividade física, meu médico me proibiu, o que eu sempre desconfio, porque os médicos, você sabe que hoje não proíbem paciente de fazer atividade física. Lógico, você pode restringir algumas atividades. A atividade de impacto, né, um crossfit da vida, você sabe que tem alguns pacientes que não pode fazer aquele tipo de atividade, mas a atividade física em si, ela é o principal dos remédios. Essa que é a verdade. Durante a consulta, inclusive, eu ganho, né? Na conversa com o paciente, eu gasto muito tempo falando para ele dos benefícios da atividade física, né? Porque, primeiro, vai fortalecer musculatura. Como eu comentei, uma articulação que tem muita massa muscular, né? Uma massa muscular boa ali, periarticular, ela tende a ter menos dor, porque é uma articulação mais estável, e esse paciente, quando tem a musculatura boa, ele vai sentir menos dor.
Então, a atividade física faz o exercício de fortalecimento, ela ajuda a perder peso, que é algo importante também na artrose, né? Melhora a autoestima, né, do paciente, melhorando a autoestima, melhora também o humor, e todo mundo sabe que pessoas mais felizes, elas tendem a sentir menos dor, porque a dor ela tem uma ligação, né, com o humor. Melhora o sono. Então, assim, são vários os benefícios que a atividade física traz que vão influenciar diretamente na dor do paciente. Não só na dor causada pela artrose, mas qualquer dor no geral, né? E a gente ia chegar nesse ponto, mas só adiantando, com o envelhecimento, né, do corpo humano, o músculo ele tende a passar por um processo que a gente chama de sarcopenia, né? É a perda da massa muscular. Perda da massa muscular, justamente. E os tendões, né, assim como a cartilagem, eles vão envelhecendo, né? O paciente de 80 anos, a articulação dele tem 80, os tendões dele tem 80 também. Então, assim, aqueles tendões eles estão sofridos, né? Agora você imagina, o paciente ele pesa, vamos supor, pesa 80 quilos. Isso com 30 anos de idade. Quando chega nos 80 anos dele, ele está pesando lá 80, 85 e o músculo dele está mais fraco e o tendão desgastado. Então esse tendão ele vai inflamar, vai doer, tá? Às vezes rompe porque não aguenta. Então a atividade física ela vai fazer com que a gente previna, né, essas dores também que são das tendinopatias que com o envelhecimento é bastante comum, tá? Agora, doutor, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, não sabe por onde começar. Eu sei que eu preciso começar a fazer uma atividade física. Mas eu moro no interior, onde eu moro não tem academia. O que essa pessoa pode fazer? Então, é uma dúvida também que é muito frequente, tá? Tem pacientes que chegam no consultório que relatam que nunca fizeram atividade física na vida. Aí você questiona, mas você tem alguma coisa que você gosta de fazer? A pessoa não sabe te dizer, entendeu? Aí complica também, Aí né? complica, porque assim, a atividade física ela tem que ser algo prazeroso. É o primeiro ponto, tá? Não tem como você pegar uma pessoa que... Mas só te interrompendo um pouquinho. Essa atividade física, ela tem que ser uma musculação, uma academia? De preferência. De preferência. Mas não necessariamente tem que ser, né? Não necessariamente. Caminhada, ou muitas vezes quem mora no interior pode, a gente diz, fazer uma flexão, que já ajuda bastante. Com certeza. Fazer uma bicicleta, né? Sim. O exercício, a atividade física em si, ela já promove um certo fortalecimento. Lógico que algumas atividades mais do que outras, né? Por exemplo, se você for comparar uma bicicleta com uma caminhada, né? Dependendo do ritmo da caminhada que a pessoa faz também, lógico, a bicicleta ela vai fortalecer mais os membros inferiores, né? Coluna, abdômen. Mas assim, o importante é fazer alguma atividade física. Eu sempre falo, nem que seja só a caminhada. A caminhada é ótimo, tá? Eu acho que todos nós deveríamos, né, inclusive fazer pelo menos um dia na semana uma caminhada ou corrida. Tem muita gente que gosta de correr. Mas eu sempre peço preferência para exercício de musculação. Os pacientes do interior têm mais essa dificuldade porque não tem academia, né? Às vezes você atende num município muito pequeno, não tem um profissional para orientar, né, um idoso a fazer lá atividade física, e aí eles nunca foram numa academia, ficam inibidos até de ir, né? Verdade. Mas assim, sempre que a pessoa tiver oportunidade, tiver disponibilidade, eu peço preferência para ir para a academia mesmo. Porque ainda mais se for alguma pessoa que nunca fez atividade nenhuma, tá? Porque é lá onde você vai conseguir exercitar todas as articulações, né? A caminhada, ela é um exercício aeróbico ótimo, tá? Mas não fortalece igual você ir na academia, pegar um peso, né? Fazer um supino, fazer um agachamento. A academia, ela trabalha mais o músculo do que a caminhada, tá? Mas se não
fizer nada, faz pelo menos a caminhada. Tá? Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Doutor, outra dúvida ou desculpa, né? Eu acho que é mais desculpa. Ah, não, cara, te aparece muito lá na farmácia, pessoas já sobrepeso. Rapaz, começa com uma caminhada. Ah, não, mas eu tô muito gordo, aí meu joelho vai doer, é isso, é aquilo. Pra quem tá acima do peso, acha que tá acima do peso, ele deve fazer uma caminhada, ou você acha melhor uma bicicleta, ou tem um outro exercício, ou realmente isso pode acontecer, ou ele deve começar, que seja no ritmo menor? Então, é importante avaliar caso a caso, mas assim, a caminhada ela sobrecarrega o joelho mais do que a bicicleta, por exemplo. Isso aí é nítido porque não tem o impacto, né? Então, em caso que o paciente é muito obeso, que nunca fez atividade física nenhuma, talvez no início ele fazer o exercício aeróbico, né, na bicicleta cause menos dor para ele. Então, ele pode começar na bicicleta, né? Mas assim, não é ficar só no aeróbico. Ele tem que pegar também, fazer musculação. Porque com a musculação, ele vai conseguir queimar mais calorias, né? O músculo dele vai hipertrofiar e a perda calórica dele depois do exercício também é maior e vai ajudar ele a perder mais peso, tá? Então, nos primeiros dias, o exercício aeróbico ajuda bastante, né? Um paciente que não tem preparo nenhum, você não vai colocar o cara para fazer logo um treino de HIIT ou um crossfit. Você vai botar ele para fazer algo mais leve, tá? Mas sempre inserindo ali o exercício de musculação para ele ir hipertrofiando. E essa hipertrofia, além de melhorar as dores dele, né, vai ajudar a perder peso, porque o gasto calórico dele pós-exercício vai ser maior. Eu vou contar um exemplo agora, que comigo mesmo, né? Eu tava acima do peso, acho que 10 quilos, mais ou menos. E aí eu sentia muitas dores nas costas. E aí eu fui até um especialista. Isso tem 5 anos, eu acho, mais ou menos. E aí o que ele me falou? Olha, você tá acima do peso. Procure perder aí uns 10 quilos, pelo menos. E aí o que ele me falou? Receitou, claro, uma medicação para aliviar já de imediato. E aí ele falou, ó, vá pra academia, faça musculação. E mas eu tô sentindo dor e eu vou pra uma academia, não vai fazer doer mais? Ele, não, negativo. Você vai fortalecer. Mas aí, doutor, mas aí eu não posso me machucar? Não. O que vai acontecer? Você não vai poder, porque eu tenho uma hernia de disco, você não vai poder fazer o quê? Um agachamento, alguns exercícios, que eu não me recordo mais qual, mas o principal era o agachamento. O agachamento livre, né? Que tem um agachamento na máquina e tem um agachamento livre. E aí esse eu já não poderia fazer. E aí hoje, me sinto bem, 100% bem. Perdi os 10 quilos e hoje tem uns 5 anos que eu tô 100% na academia. Claro, falho um dia na semana no máximo, mas eu sempre costumo ser bem assíduo na academia. E hoje posso dizer que eu tô bem. Não uso nenhuma medicação para dor, né? Eu já tentei ficar algum dia, uma vez só para fazer o teste. Eu fiquei acho que uns 15 dias, já foi 30 dias sem ir para academia. É impressionante. Você começa a sentir aquela dorzinha, querendo pegar de novo. Olha, tá vendo aí como é verdade? Então eu voltei para academia de novo. E isso porque eu já tenho um tempo bom, malhando, fazendo atividade física e fortalecendo. Imagine quem não vai de jeito nenhum, né, doutor? Com certeza. Então, existe mesmo esse exercício que você não pode fazer, tem que evitar um pouco. Sim, falando então especificamente primeiro da hérnia de disco, que é um diagnóstico muito comum, né? Existem exercícios que não é que o paciente não possa fazer, mas que a gente contraindica, né? São os exercícios que eles aumentam a carga sobre a coluna. Tá? O agachamento livre que você falou, ele aumenta bastante. Porque o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, ela é um defeito no ânulo fibroso do disco intervertebral, né? Nossa coluna é cheia de ossos, tá? Que a gente chama de vértebra, e entre cada vértebra dessa a gente tem um disco, tá? Aí seria o desgaste entre eles, né? Então, não é bem o desgaste. Existe um defeito
né? Dentro do ânulo, que é a paredezinha do disco. E o líquido que está dentro desse disco, ele começa a sair. Aí forma o que a gente chama de hérnia de disco. Essa hérnia, algumas vezes, ela pode estar em contato ou com a medula ou então com alguma raiz nervosa. Aí é isso que vai causar dor. Quando você aumenta a carga sobre a coluna, você vai comprimir um disco, uma vértebra sobre a outra. Aí esse disco é como se fosse um amortecedor. E aí, quando você aumenta, essa hérnia ela pode ou aumentar ou formar o que a gente chama de extrusão, né? Que ela sai completamente ali de dentro do disco, tá? E aí pode, se não comprimia uma raiz, ela passa a comprimir, ou se já comprimia, comprime mais, e aí o paciente pode ter uma perda de força, né? Focal, pode piorar o quadro dele. Entendeu? Então, alguns exercícios podem fazer com que essa hérnia piore. Isso aí é fato, tá? Exercícios como o agachamento livre, que aumenta a compressão, né? A carga sobre a coluna. Mas também exercícios de impacto, como por exemplo o crossfit, aquele de você pular a caixa. Você pegar um pneu, levantar... Qualquer exercício que vá aumentar a carga sobre a coluna, ele pode piorar. Pode, realmente. Isso, pode, no caso da hérnia de disco especificamente, né? E assim, a hérnia de disco é um exemplo, tá? Mas o joelho, como eu comentei com você, no paciente muito gordo, que tem uma artrose avançada, que tem dor naquele joelho, ou que tem alguma lesão dentro do joelho que causa dor, se você colocar ele para fazer um exercício que vai aumentar a carga sobre aquele joelho ali, pode piorar. Então, assim, tem gente que se apoia na doença para não fazer atividade física, né? Tem alguns pacientes que são desse jeito. A importância de você ir no especialista, passar pelo especialista, é a gente também saber orientar o que ele pode e o que não pode fazer, tá? Verdade. Agora, a atividade física é essencial. Você não pode dizer para o paciente que ele não pode fazer nenhuma atividade física. Lógico, pode ter alguma doença cardíaca ou então no pulmão, que o paciente ele não pode realmente fazer um esforço físico, tá? Mas assim, no geral, o médico ele nunca vai proibir o paciente de fazer atividade física, justamente porque a gente sabe de todos os benefícios que a atividade física traz. E como você falou, se o paciente tem dor, se ficar parado é pior. A maioria dos pacientes, eles, depois que começam a fazer atividade física, eles voltam e falam: doutor, realmente estou sentindo mais nada. Outra vida. Tem outros que demoram um pouco mais, mas a gente sempre fica ali. Eu lembrei de outro caso. Na academia que eu malho, chegou um casal, né? Senhores. E aí eu fiquei olhando, observando, e eu fui conversar com o personal. Ele vai com os personal. E eu aí, tal, esse senhor, como é que tá o acompanhamento com eles? E aí ele: olha, Edivaldo, eu comecei com eles dentro da casa deles. Foi 60 dias na casa dele. Levava o peso e aí fazia os exercícios. Ele estava quase sem andar, os dois. E aí deu os 60 dias, não, agora nós vamos pra academia. E aí eles lá, tranquilo, pegando peso, andando de boa, 100%. Eu fiquei impressionado com aquilo. E assim, tem aquela coisa se não for pra você ver, não é? Mas aí eu vi e ouvi do personal, que é meu amigo e eu conheço. Ele falou: olha, 60 dias na casa dele, fazendo um exercício tranquilo, melhorou 100%. Doutor, outra coisa que eu queria tocar aqui no assunto é os anti-inflamatórios. Você mesmo falou que em alguns casos não vai para cirurgia, a gente tenta ir levando com a medicação. E muitas pessoas não vão com um profissional, vão em uma farmácia, me dá aí aquele velho diclofenac que todo mundo conhece, ou sei lá, outro anti-inflamatório que eu não tô lembrando agora, e assim... Ibuprofeno, cetoprofeno, e são um perigo, né? Perigo, você ficar tomando com constância esses produtos é um perigo. E onde que tá esse perigo oculto aí que muita gente não sabe? Tá, então, o uso de qualquer medicação, na verdade, sem prescrição, ele é um perigo, né?
Porque o remédio, né, ele tem o benefício, mas ele tem também seu efeito colateral. Se toda medicação a gente tomasse só servisse para aquela coisa que a gente precisa, né? Não tivesse o efeito colateral, era muito bom, né? E infelizmente não existe nada que não tenha um efeito colateral. Mas falando do anti-inflamatório, que realmente isso é um problema nacional, né? O anti-inflamatório, ele pode causar dor no estômago do paciente, que é, inclusive, pelo menos na minha prática médica, o sintoma mais comum, tá? Pode trazer problema renal para esse paciente e pode também trazer problemas mais graves, como, por exemplo, úlcera, né? Eu já vi, inclusive, na minha prática, já na ortopedia, pacientes com fratura, né, que ficaram muito tempo internados usando anti-inflamatório, porque muitas vezes ele próprio pedia, porque dizia: doutor, eu não estou sentindo dor com essa medicação aqui, só melhora se colocar um tilativo, por exemplo. E aí era prescrito, né, o remédio para ele quase que diariamente, e o paciente evoluía com a úlcera gástrica, né, perfurada. E aí tinha que operar da barriga, estava internado para operar por uma fratura e acabou que teve que operar da barriga. Então, assim, os anti-inflamatórios, eles são medicações ótimas, mas quando utilizados da forma correta, né? A questão é justamente essa. O paciente, ele chega para mim, eu vejo que ele está com dor, que aquela articulação está inflamada, ou então às vezes aquele tendão está inflamado, eu prescrevo para ele sem problema nenhum, só que eu prescrevo 5, 7 dias no máximo, tá? Não vou passar para ele tomar um anti-inflamatório um mês, ou então digo para ele toda vez que ele tiver dor para tomar aquilo. Tomar, né? Pelo contrário, eu digo: você vai tomar esse remédio aqui 5 a 7 dias e depois, se tiver dor, eu passo alguma medicação mais leve, né? Um antipirona, um paracetamol, um analgésico comum mesmo, não anti-inflamatório. Doutor, a alimentação, onde que a alimentação entra nessa parte da ortopedia? Ela faz uma diferença? Com certeza. A alimentação, assim como a atividade física, ela é o principal remédio do paciente, tá? Principalmente na ortopedia, e de tudo que a gente já falou aqui, o que é muito importante o paciente se alimentar, né? Que tem que ter na dieta dele? Proteína. Tá? Nós vivemos num estado que o consumo de proteína, assim, no dia a dia, você analisando, você vê que é muito baixo, tá? O maranhense, a gente até brinca que gosta de arroz, né? Que você vai num lugar, vê, o paciente bota ali, a pessoa bota um pratão de arroz e um pedacinho de carne, não bota nada de salada, né? Que tem as fibras, que também é muito importante. Justamente. E se alimenta só daquilo ali. Aí envelhece, uma pessoa gorda, sem músculo e que vai ter dor, tá? Então, assim, dentro da ortopedia, de tudo que a gente já falou, de sarcopenia, é sempre importante você se alimentar bem, né? E nunca esquecer da proteína, que é o principal para você ter massa muscular. Doutor, a gente está chegando ao fim. Para quem chegou agora, está nos acompanhando, está nos ouvindo, a gente está conversando com o Dr. Horácio Jorge, médico, ortopedista e traumatologista. Para finalizar, que dica você daria para quem quer prevenir, né, a artrose, a artrite já é inflamação, também pode haver a prevenção. Para quem quer prevenir, o que ele pode fazer, ou que seja na alimentação, o exercício físico, você já falou um pouco também, mas que dica você deixaria? Então, o que eu diria para quem quer prevenir da artrose, que na verdade o que você pode prevenir é você não ter dor pela artrose, tá? Então, o que é importante? O básico, que é a atividade física e a alimentação, que a gente acabou de comentar, você se alimentar bem, fazer atividade física, tentar não ganhar peso, ou então, se já estiver acima do peso, você tentar perder peso, tá? E também utilizar
medicações que possam ajudar, né, a diminuir esse desgaste, que foi o que a gente comentou inicialmente, que é o colágeno e o ácido hialurônico, que são condroprotetores, tá? Às vezes em pacientes mais idosos que têm uma dificuldade maior da alimentação, né, ou de fazer atividade física, você pode também lançar mão de medicações que ajudem a diminuir essa sarcopenia, né? Então tudo isso vai fazer com que o paciente tenha menos dor, tá? E tenha um envelhecimento mais saudável. Doutora, queria agradecer pela essa oportunidade, esse esclarecimento de todas essas dúvidas. Foi bem importante. Eu queria agora que você deixasse para quem quer um tratamento de excelência, como que faz para encontrar o Horácio? Então, o meu @, no Instagram é Horácio Jorge Macedo, tá? Lá tem o link com os contatos dos locais que eu trabalho. Não trabalho aqui em Balsas ainda, pretendo um dia trabalhar, mas por falta de tempo mesmo atualmente não deu. Na região aqui eu atendo na Lã Medical, né, em Fortaleza dos Nogueiras. Atendo também na clínica Ultrimagem em Formosa, tá? E é isso. Doutor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de esclarecer para a população, para quem está nos vendo, nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do VitaliCast. Se você perdeu algum episódio, vá no nosso Instagram, @VitaliCast, e acompanhe todos os episódios. E fique ligado sempre na Rádio Boa Notícia. Acompanhe também pelo aplicativo, pelo site, todas as sextas-feiras, às 13 horas. De 13 às 14 horas, sempre trazendo assunto relevante para a saúde e longevidade. Até o próximo.